A série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar e neste 34º episódio vamos falar do Irã. Como joga, quem são os principais jogadores, quem é o treinador, como é que foi o ciclo e também até onde essa seleção vai à Copa do Mundo, pois sim, o Irã vai à Copa do Mundo de 2026, tudo isso e muito mais você fica sabendo a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo. Peço o like, peço a sua inscrição, você que está chegando agora, e também que vocês todos assistam o vídeo até o fim e deixem a opinião no final. Vamos falar deste país de 91 milhões de habitantes que fica no Oriente Médio e que foi o centro aí do mundo nas notícias, né? Principalmente ali em fevereiro e março, por conta do conflito, por conta do tudo que aconteceu e que vocês sabem, né? O Irã participou pela primeira vez da Copa em 78, tendo a sua melhor colocação, né? Ficando na fase de grupos, mas como eram menos seleções, ficou em 14º lugar. E aí depois todas as outras Copas que jogou caiu na primeira fase, em 98, em 2006 e nas três últimas em 14, 18 e 22, o que é muito interessante, né? O Irã está começando cada vez mais a ser dominante no cenário das eliminatórias asiáticas e se tornando uma seleção cada vez mais habituê de Copa do Mundo. E aí, com esse aumento para 48 seleções, fica mais fácil para o Irã ir garantindo, e quanto mais você vai disputando, melhor vão sendo as suas colocações, né? Na última Copa do Mundo, o Irã chegou na última rodada com chances de classificação e acabou sendo eliminado pelos Estados Unidos. Na Copa de 2018, o Irã quase eliminou Portugal na primeira fase, então está namorando com uma classificação com mata-mata a seleção do Irã. Bom, vamos entender o ciclo. A Copa da Ásia foi boa, o Irã bem boa. O Irã vinha de ótima campanha, eliminou o Japão no confronto direto, um jogo que foi assim espetacular. Depois, se vocês tiverem um tempo, procurem na internet aí os melhores momentos desse Irã e Japão nas quartas da Copa da Ásia de 2023, que foi disputada em 2024. Aí na semifinal acabou perdendo para o Catar, resultado surpreendente. O Irã vinha como favorito para ganhar essa Copa da Ásia, acabou sendo superado pelo Catar na semifinal, coisas que acontecem em Copas. Nas eliminatórias para a Copa da Ásia de 2027, uma ótima campanha invicta, classificadíssimo, né? A gente fez o vídeo aqui falando. O Irã pegou um grupo muito acessível também, deve fazer uma ótima competição, que vai ser 6 meses após a Copa do Mundo. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 14 vitórias, um empate, 3 derrotas, líder, classificação com muita tranquilidade num grupo difícil, né? Que tinha Uzbequistão, Catar, Emirados Árabes, além do Quirguistão e da Coreia do Norte, né? Na CAF Nations Cup, que é um torneio mais alternativo, a Copa lá do centro da Ásia, o Irã foi vice-campeão, perdeu para o Uzbequistão na final. E nos amistosos, o Irã, claro que são amistosos mais locais, né? Ao longo do ciclo, o Irã conseguia jogar apenas com seleções africanas, ali jogou 2 vezes com a Rússia, mas difícil para o Irã ter intercâmbio de fazer amistosos. Então foram 17 jogos, 13 vitórias, um empate e 3 derrotas, né? Mais recentemente, nessa data FIFA, uma derrota de 2-1 para a Nigéria e uma goleada de 5-0 sobre a Costa Rica. Amir Galenoei, treinador experiente, né, desde 2023 nessa segunda passagem, né, porque logo após a Copa de 2006 ele assume como treinador, fica 1 ano como técnico do Irã e agora ele volta. É um treinador muito conhecido, um dos mais prestigiados do futebol local do Irã, né? Lá na Persian Gulf League, ele já foi 5 vezes campeão por clubes diferentes. Então, é um cara multivencedor no cenário local, conhece muito bem os seus próprios jogadores, e aí, nesse ciclo agora mais longevo, vem tentando desenvolver um bom trabalho com a seleção do Irã, e assim, classificou a seleção bem na Copa e fez uma boa Copa da Ásia. Então, o trabalho vem sendo satisfatório. Bom, vamos falar do grande astro da seleção iraniana,
que é o Mehdi Taremi, atacante de 33 anos, que hoje em dia está no Olympiacos da Grécia, e o Taremi já rodou várias equipes aí do futebol europeu, né? Teve uma passagem muito marcante no Porto. Na Internacional ele foi um pouco mais apagada, né? Ele era reserva ali do Lautaro e do Marcos Thuram, mas agora no Olympiacos voltou a ter protagonismo e na seleção ele tem total protagonismo. São 12 gols na temporada pela equipe grega e na seleção ele é o grande jogador, né, o finalizador das jogadas e também um atacante que sai da área para gerar jogo. Então, assim, o time gira em torno dele, não tenha dúvida. Ainda mais porque é importante salientar que o Irã não vai ter, após o Taremi, os dois principais jogadores da seleção, né? O Golizadeh, que é o meio aberto pela direita, do Lech Poznan, vai perder a Copa do Mundo, o que é terrível, né? Porque era o principal jogador da criatividade, de fazer gerar o jogo pelo lado, o grande parceiro do Taremi aí na produção ofensiva, e o Yahan Bakish também, né, um jogador agudo, um jogador que chama a responsabilidade, um jogador histórico já da seleção do Irã, veterano, também está fora por lesão. Também tem um zagueiro importante que está fora, né, o Nemeth, que é um zagueiro alto, muito bom na bola parada, aquele zagueiro que tem drible e condição de bola, também não vai. Então, assim, o peso sobre o Taremi quadriplica, sem as presenças aí de jogadores titulares importantes da seleção iraniana, mas é isso que o Taremi vai ter que suportar, provavelmente a sua última Copa em alto nível, na próxima ele já vai estar mais veterano, então vai buscar levar o Irã longe. E outro destaque interessante é o Amir Hosseinzadeh, jogador que era o artilheiro do campeonato iraniano até a paralisação em 13 de fevereiro. O Hosseinzadeh joga no Tractor, que é um dos principais times do Irã, e com 10 gols era o artilheiro, 10 gols em 20 jogos, artilheiro da equipe. É um jogador, agora sem o Golizadeh e sem o Yahan Bakish, ele vai ter uma responsabilidade gigantesca de ser o criador de jogadas, né? Jogando aberto ali, ele joga tanto aberto pela direita quanto aberto pela esquerda. Shaman Ghoddos, volante do Al-Ittihad Kaiba, equipe dos Emirados Árabes Unidos, também é um jogador importante, né? É o volante do lançamento. Então, quando o Irã está iniciando, ele baixa, e quando o Irã está com posse, é o cara que pode buscar o lançamento, também numa transição, é o cara de melhor passe longo, buscando o Taremi, buscando o Hosseinzadeh, ou buscando algum outro jogador de ataque, né? Ele é muito bom nessa bola que vem fazendo curva para a área, para o Taremi tentar disputar ali no duelo físico com o zagueiro. Uma jogada interessante do Irã. Então, o Ghoddos é fundamental para essa criação também vindo de trás. O Mohammad, melhor dizendo, o Morebi, é um jogador muito versátil, né? Ele pode jogar aberto, mais como um atacante, pode jogar até como segundo volante ou como um meia. Então, é um jogador que o Galinoei vai poder utilizar em qualquer uma das funções, né? Ele que é atleta do Sepahan, outra equipe grande do Irã. Alireza Beiravand, goleiro veterano, que é o goleiro com mais partidas com a história da seleção do Irã, com 84, vai aí para a Copa do Mundo, um goleiro já muito experiente, rodado, né, o que conta muito nesse tipo de torneio. Ele joga no Tractor. E outro jogador interessante para a gente destacar é o líder da zaga, né, o Soja Khalizadeh, um zagueiro seguro, forte, que comanda aí o sistema defensivo, seja no esquema de linha de 4, que é o que o Irã mais joga, como também num sistema de 3 zagueiros, que às vezes o Irã joga também, como foram nos últimos 2 jogos, né, contra a Nigéria e Costa Rica. O Khalizadeh também joga no Tractor do Irã. Bom, vamos para o campinho para entender. O sistema mais utilizado do Irã é esse 4-2-3-1, mas como eu disse, existem variações, né? Então, o Beiravand é o goleiro, o Hardani do Esteghlal é o lateral direito, aí na zaga, e assim, é o lateral direito porque ele foi mais utilizado, assim, mas muitos laterais direitos foram testados, né? Mas os últimos testados, nos últimos jogos, o que está na pré-lista, né, que o Irã já divulgou a pré-lista com 30 e está com o elenco em fase de treinamentos na Turquia, eles já deixaram o Irã e foram para Ankara, na Turquia,
ou para obtenção de vistos e para a primeira fase de treinamento, está o Hardani, né? Aí você tem, junto com o Khalizadeh, você tem o Kanani, jogador do Persepolis do Irã, assim como o lateral esquerdo, Mohammad, que é um lateral de vigor físico, de chegada, também joga nessa equipe iraniana. Aí no meio campo você tem o Godos e o Ezatolani, fazendo essa dupla de volantes. O Moheb pode recuar para ser esse volante num sistema mais ofensivo, por exemplo, né, que também pode acontecer, mas o Ezatolali, que é jogador do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, geralmente é quem faz essa função na maioria dos jogos, né? Quando o Moheb vira volante, você tem a opção, por exemplo, para um cenário que você precisa fazer gol, o Taremi virar um segundo atacante, flutuando atrás do centroavante, aí você põe um jogador mais de área, mais de presença, né? Geralmente quem entra nessas situações é o Ali Alipur, né? Também é uma variação que a gente pode ver do Irã na Copa. Hossein Sadeh jogando aberto pela direita, sem a presença do Goli Sadeh, ele que assume essa função. O problema é que a característica muda muito, né? O Golezadeh era o armador que dava aquele passe longo, aquele cruzamento, invertia o jogo, enxergava o jogo. O Hossein já é um cara de mais verticalidade, mais confronto, mais de receber a bola. Enquanto um entregava a bola, o outro é um jogador de receber a bola, de finalizar. Tanto que ele tem bastante gols nessa temporada, né? Então, isso muda tudo. Muda toda a construção, a engenharia de ataque da seleção do Irã. Pode acontecer também do Galinoei tentar encontrar algum outro jogador para fazer essa função pela direita e o Hossein Sadeh jogar pelo lado esquerdo, que é um lado que ele costuma jogar, né? Quem vem sendo titular pela esquerda é o Gorbani, né? E não se espante, é um meia atacante, aberto pelo lado esquerdo, jogando com a camisa 6. É a camisa que geralmente ele joga, é outro que joga nos Emirados Árabes, joga lá no Al-Wahda. E na frente o Taremi, obviamente, né, fazendo essa função aí do finalizador das jogadas. Uma coisa que eu quero ver é como é que o Irã vai se portar, né? Fisicamente. A gente está falando de uma equipe com praticamente todo mundo que joga no campeonato local. E o campeonato local foi paralisado dia 13 de fevereiro. Então esses caras, basicamente, não entram em campo desde aquela época. Jogaram pela Champions da Ásia e tal, mas não estão em atividade. A seleção do Irã, os atletas não estão em atividade, como as outras, né? Então, como fisicamente esse time vai conseguir render e o que o Galinoei vai tentar fazer para tentar extrair o melhor desse time com essa falta de ritmo toda, né? E só tem um amistoso programado, que é contra a Gâmbia, um amistoso que não tem muito nível de competitividade, então é uma incógnita saber o que esperar do Irã. Aí vamos aos prints que eu separei aqui na minha pesquisa. E é até legal essa imagem do jogo contra a Costa Rica, para vocês entenderem as condições que foram, né? Olha o campo que foi. Parece uma pelada de num clube qualquer aí pelo Brasil, né? Assim foi o último amistoso do Irã contra a Costa Rica, né? A dificuldade do Irã de jogar nesse cenário é latente, né? Até de encontrar adversários e tudo mais. O Irã depende muito do Golizadeh, dependia, né? Não vai ter ele agora. E essa imagem mostra muito isso, né? O Golizadeh está aí com a bola, com a camisa 11, e o jogo girava muito por ali, pela direita, pela preparação de jogadas dele, seja para tentar um passe por dentro, seja para tentar uma enfiada de bola, ou para tentar reiniciar a jogada e criar uma nova chance. Ele era o grande armador do time ali, aberto pela direita. Como o Irã vai fazer para construir seu jogo sem a presença dele é algo muito difícil de imaginar. Vamos ver, né? Aqui a gente vê nessa imagem do amistoso contra o Uzbequistão, o Irã se defendendo, né? Então, assim, a linha de 5 é a forma com que o Irã se defende, apesar de ter a linha de 4 com bola, na saída de bola sair com 4, né? Mas com 5 é que vai defender. Quando o adversário chegar mais perto, sempre algum jogador, seja algum ponta, ou seja algum dos volantes, alguém vai baixar para a linha final e o Irã vai trabalhar com linha de 5, tendo o Taremi ali mais à frente. Esse é o desenho. Bom, aí a gente vê a terceira imagem, que é o lançamento do Godos, né? O Godos, ele lançou a bola
tá aqui atrás do vídeo, não tinha um enquadramento que pegava certinho, mas eu acho interessante. Essa bola tá no alto ali, né? E vai chegar lá do lado esquerdo para o Mohamed. E essas inversões de jogo da direita para a esquerda são as jogadas preferidas do Galinoe no Irã, especialmente quando está em transição. E aí é lógico, né? Buscando o Taremi como alvo. Bom, vamos lá então, né? Projetar a Copa do Mundo do Irã. Eu acho que o Irã de ir já conseguiu vencer a sua Copa do Mundo particular, né? A seleção vai estar lá, vai participar, e vamos ver em que nível que eles vão conseguir jogar, o tanto de superação que vão conseguir. É muito difícil a gente prever qualquer coisa. Acho que as ausências e essa falta de ritmo de jogo acabam empurrando o Irã como uma seleção que pode até sair sem vitória, ficar em último lugar do grupo, né? Acho que o duelo com a Nova Zelândia vai ser decisivo. Precisa ganhar da Nova Zelândia em Los Angeles para poder ter chance de classificação. Acho que o processo do Irã era para buscar uma vaga de classificação. Eu não sei se por conta das adversidades vai ter capacidade disso, mas assim, se ganhar da Nova Zelândia, ficar um empate com o Egito, por exemplo, de ir para o mata-mata, porque 4 pontos é difícil não ir. Então vamos aguardar para ver qual vai ser o tamanho da força do Irã, né? O segundo jogo, então, será contra a Bélgica também em Los Angeles, e a gente não pode desconsiderar o detalhe de que a Califórnia é o lugar fora do Irã com mais iranianos, com mais persas, então a gente vai ter uma torcida interessante, né? Acho que o fato do Irã ter caído no sorteio para jogar na Califórnia foi decisivo para essa participação. Até a própria prefeita de Los Angeles assegurou que vai estar tranquilo para o Irã estar lá, né? O presidente da FIFA também. E o terceiro jogo vai ser em Seattle contra o Egito. Então, assim, eu acho que, no meu feeling nesse momento, o Irã está mais para não classificar do que para classificar. Mas dá. Ganhando da Nova Zelândia, que não é também nada de outro mundo, dá para buscar essa vaguinha aí e colocar o Irã pela primeira vez na história num jogo de mata-mata, que pode até ser contra os Estados Unidos, né? Se o Irã passar em segundo do grupo e os Estados Unidos em segundo lá do seu grupo, teremos em Dallas, na véspera da independência dos Estados Unidos, do dia da independência, o jogo seria no dia 3 de julho, um Irã e Estados Unidos. Será que o destino está reservando esse jogo? Vamos aguardar os acontecimentos. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui, assistirem, curtirem, compartilharem, comentarem. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Até onde vai o Irã nessa Copa do Mundo? Um grande abraço e até a próxima.